produtize um negócio que você domina, que você conhece. A primeira questão da autoridade é você buscar o conhecimento de uma forma correta. Mas não necessariamente você precisa abrir uma área nova, desenvolver um conceito, às vezes pode ser uma técnica, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clínica Sem Caos, o podcast para tirar o caos da sua clínica e do seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Thiago Caparrós e hoje a gente está aqui com um convidado ilustre, um amigo e convidado ilustre, para a gente falar de como rentabilizar o seu conhecimento. Para isso aqui a gente trouxe aqui, vou puxar o currículo dele profissional aqui, depois ele fala um pouquinho dele para a gente aqui. O Eli Namba, doutor Eli Namba, dentista, mestre e doutor em odontologia, especialista em odontologia do esporte, é o cara da odontologia do esporte do Brasil, na minha opinião. Idealizador da primeira especialização no Brasil de odontologia do esporte e internacional também. Seja muito bem-vindo, Eli. Muito obrigado, Thiago, Lucas. Um prazer enorme estar participando aqui do podcast de vocês. Para quem não me conhece, como o Thiago falou, né, é uma apresentação mais formal, mas informalmente. Aí eu sou dentista, mas há muito tempo já não exerço a parte clínica, acabei tendo que desempenhar a minha parte muito mais acadêmica do que clínica. Nunca vou deixar de ser dentista, mas hoje eu posso falar para vocês que eu sou mais um empresário da odontologia. Legal. Do que qualquer outra coisa. Boa, ali, show de bola. E aí, por isso que a gente trouxe você aqui, né, Eli? Você já conhece o Thiago aí já há algum tempo, né? E quando o Thiago trouxe o perfil, cara, excelente, é isso que a gente precisa aqui, porque você conseguiu transformar, né, hoje todo esse teu conhecimento em outras formas de rentabilizar ele, né, como a gente falou aqui, de transformar ele em dinheiro que não só com a atuação direta, né, exercendo a tua profissão, né. Sim, exatamente, Lucas, e até isso, desde o início da minha carreira, minha missão, meu propósito dentro da odontologia era levar a odontologia do esporte para o maior número de acadêmicos e dentistas. E é lógico que dentro do nosso mercado tradicional, a gente tem um limite de expansão desse conhecimento, né? Até porque depende muito do professor, ele tem que estar ali restrito a uma sala de aula, ele faz muita coisa no formato presencial, então as pessoas têm que se deslocar até o professor. E eu tinha a ideia de levar a odontologia do esporte para o mundo, né? Então não queria restringir essa minha área à questão aqui do nosso país, né? Queria ultrapassar fronteiras, até porque assim era uma área que não existia aqui dentro do Brasil, né? Hoje ela é reconhecida já pelo Conselho Federal de Odontologia, mas eu tive a oportunidade de montar o primeiro curso em 2011, né? 4 anos antes do Conselho Federal de Odontologia reconhecer a especialidade. E essa realidade não é muito diferente em outros países. E foi até através desse meu propósito, né, que eu percebi que eu poderia chegar muito mais longe se eu utilizasse talvez ferramentas diferentes do que as tradicionais. Com certeza, e chegou longe, né? Bom, mas agora, né, Thiago, que vocês já conhecem, já sabem quem está aqui, qual é o tema, com certeza um tema de muito interesse, acho que é uma coisa que todo mundo está falando hoje em dia, né? Pô, como que eu vou fazer aqui? Preciso aumentar meu faturamento, já estou às vezes no limite aqui, né? Então, com certeza esse episódio vai servir para você. Então, né, Thiago? Vamos fazer o nosso... precisa ter, né? Os reclames do Plim Plim aí, né? Então, pessoal, se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua audiência, sempre um prazer ter aqui você com a gente. Se você já é inscrito, você já sabe, o conteúdo vai ser bom, vai ser 10, então já larga o like aí. Larga o like, encaminha para as pessoas que você conhece, né? Aqui a gente vai falar um pouco, como sempre, né, Thiago, um foco um pouco maior na saúde, na odontologia. Porém, o que a gente vai falar aqui se aplica para qualquer coisa, né? Qualquer pessoa que tem uma especialidade, que tem uma área de conhecimento, pode rentabilizar e produtizar isso. Então, encaminha aí, né? E assim, a gente trouxe ele aqui da área da saúde específico, né? E a gente está falando de um nicho muito específico dentro da odontologia, a odontologia do esporte, assim. Quantas pessoas tinham pensado em fazer odontologia do esporte? E é um nicho que super deu certo. Ele está aqui, prova viva disso, e é um cara que eu acompanhei desde sempre. Eu conheço ele já há mais de 10 anos, já o Eli, então acompanhei ele desde esse começo de jornada dele, da odontologia do esporte ali. Eu vi o quanto ele batalhou, o quanto ele estudou, o quanto ele se especializou para produtizar o conhecimento dele. E hoje a gente trouxe ele aqui para falar disso. É um case de sucesso, né? É um case de sucesso. Valeu, Thiagão. Mas é verdade, continuo trabalhando muito ainda, né? As pessoas acham assim que depois que você atingiu ali o teu propósito, você deixou... Tá bom já, exatamente, né? Pelo contrário, a gente acaba trabalhando mais ainda, né?
porque a gente quer melhorar o nosso produto, a gente quer que as pessoas tenham uma experiência diferente, né? Então tudo isso demanda de muito estudo, às vezes até um pouquinho fora da área da odontologia. Eu tive que estudar muito da odontologia e da área das ciências do esporte para introduzir a odontologia dentro dessa área, mas também tive que estudar muito outras coisas que não fazem parte do dia a dia do dentista. Uma particularidade bem legal do dentista do esporte, que eu falo para todo mundo, né, para meus alunos, que o dentista do esporte ele tem que tirar um pouco a bunda do mocho, né, porque ele tem que sair um pouquinho para fora ali do consultório, até para entender qual que é a sua demanda, qual que é o seu mercado de trabalho. E eu vejo que o dentista, de uma maneira geral, ele acaba se restringindo muito ali o seu trabalho do dia a dia, não só o dentista, mas talvez todos os profissionais da área da saúde. Sim. E às vezes eles têm lá, vou fazer um trabalho de marketing, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante para meus alunos, vou pagar uma agência e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu acho que é super válido. Mas você já verificou assim ao lado do teu consultório se tem alguma academia, se tem um cliente em potencial? Né? Não que eu faço muito marketing pago também, inclusive fui cliente da Superdental por muito tempo, né? Mas às vezes o dentista ele se restringe tanto à parte técnica que ele deixa de vislumbrar um pouco as outras áreas e como ele pode estar aumentando o seu rendimento, seu faturamento no consultório. E é lógico, a gente pensa, né? O cara que é da área da saúde, ele tem essa restrição, porque ele já escolheu uma área que é mais restrita com relação às outras áreas. Mas se ele vê que não tem essa capacidade, ele tem que pelo menos entender que ele pode contratar outros serviços para estar implementando isso na sua clínica, para que ele tenha uma aposentadoria talvez mais tranquila, né, gente? E rentabilizar também o conhecimento dele, que é o que nosso intuito aqui hoje. Isso. Você falar um pouquinho da sua trajetória, como que você fez isso, como é que foi lá do começo, né? Como transformar esse conhecimento em produto, como que você pensou nisso, idealizou e como é que foi esse processo seu ali? Qual que foi essa jornada, principalmente no começo ali, que você bateu cabeça, não pode bater cabeça, que é legal para as pessoas. Sim, com certeza. Na verdade, assim, bati muita cabeça, porque assim, imagine que o dentista, eu me formei em 2004, o dentista, quando eu falava para ele assim, eu trabalho na área da odontologia esportiva, que era como a gente nominava na época, né? Ele assim, mas o que é isso? Você é um dentista que pratica uma atividade física? E era assim. E até hoje, na verdade, a gente tem um pouquinho esse obstáculo ainda existe, né? Por quê? Porque a odontologia do esporte ela foi reconhecida como especialidade, mas ela não faz parte da grade letiva da graduação. Então o dentista ele se forma e não tem contato com a área como acontece com as outras especialidades. Então ele se forma sem conhecer o mercado de trabalho, como que ele vai estar atuando, qual que é a diferença entre um dentista do esporte e um dentista de outras especialidades. Então isso foi uma coisa que ainda a gente tem essa barreira. Além de ter que passar essa informação para o dentista que se forma e não sabe nada, passar essa informação também para o nosso cliente final, que é o atleta. O atleta também não conhece a área. Ele sabe que existe um dentista que cuida da parte de esporte. Exatamente. E quando o dentista conhece, ele associa o quê? Protetor bucal. Odontologia do esporte é trauma e protetor bucal. E a gente sabe que o protetor bucal é muito importante, né, porque talvez é o único aparato da odontologia que minimiza as consequências dessas forças de impacto que chegam ao rosto e aos dentes, mas ele é a pontinha do iceberg do conhecimento. Hoje a odontologia do esporte é um campo muito mais amplo, que inclusive mostra que problemas da boca podem interferir em rendimento, podem interferir em processos de reparo, em reparação de tecido muscular, assim como a atividade física altera tanto o nosso metabolismo, que a gente pode ter clientes nossos, pacientes, atletas, amadores e profissionais que têm problemas bucais em decorrência da prática de uma atividade. Então se imagine que no começo o meu desafio era muito grande, porque primeiro que eu tinha que mostrar para a odontologia, tanto clinicamente quanto dentro do mercado de trabalho, que teria necessidade de existir uma nova área dentre as outras especialidades da odontologia. Então esse foi o meu primeiro desafio. O meu segundo desafio foi mostrar para o cliente, para o atleta, que a odontologia não era só os protetores bucais e que poderia interferir sim na sua performance, no seu treinamento e no seu dia a dia. Né? E depois de tudo isso, como que eu vou criar um curso que não existe? Boa. É que eu vou montar, eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem que vir hoje, né? Porque quando a gente entra nessa área de educação, né? Falando em cursos mais especificamente, o mercado já está super saturado, né? Hoje em dia, nos últimos, 5 anos, talvez, acho que desde a pandemia, né? Começou muito os negócios digitais. Explodiu, né? Explodiu. Eu gosto de usar esse termo aqui. Talvez alguns podem falar pejorativo, mas é o que eu chamo, os gurus de tudo, né? Hoje tem os gurus de tudo. Não é o caso, por exemplo, eu sei o quanto você estudou, eu sei o quanto você bateu cabeça para
produtizar o seu serviço, né? Isso. Seu conhecimento. Mas hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que você vai vender até, o que você vai produtizar. Produtize, faça igual ele. Produtize um negócio que você domina, que você conhece. E não virar um guru de uma coisa que você acha que vai ganhar dinheiro, que isso aí tem vida curta. Vou entrar aqui porque tô vendo que tem um monte de gente, então vou fazer o meu também, né? E eu ia entrar exatamente nesse ponto, que hoje o nicho ele é muito importante, né? Você ter um produto nichado e eu acho que entender também qual que é essa trajetória para você entrar, você criar, né, um negócio e mostrar para as pessoas também que, assim, aquela coisa, eu lancei o curso, você lançou o curso, ninguém conhece nenhum de nós dois. Como é que você vai mostrar que você é o cara e eu talvez seja um guru, alguém que sabe, acabou de se formar, fez o curso com você e lançou o curso ali, né? Então, conta um pouquinho dessa jornada de você construir um produto e você montar essa autoridade, enfim, como é que foi isso para você? Quais são as dicas também que você pode deixar aqui para a nossa audiência? Com certeza. Essa questão de você criar autoridade aí passa por várias etapas, né? Realmente estudar é a mais importante de todas. Você ter o conhecimento faz muita diferença. No meu caso, eu tive que estudar muito além da odontologia porque não existia área. Eu gostaria muito de ter me formado e ter um direcionamento de um curso que eu pudesse estar realizando para estar me especializando. E eu não tive essa oportunidade. Em contrapartida, quando a gente tem um obstáculo, talvez isso nos force a buscar conhecimentos além do que a gente precisa. Então, qual que era a minha necessidade? Eu tinha que entender, como é que eu vou trabalhar com um atleta de alto rendimento se eu nem sei o que é um atleta? Boa. Então, o que eu comecei a estudar? Qual que era a minha persona? Quem que eu atenderia dentro do meu consultório e como eu poderia fazer a diferença com o meu trabalho da odontologia? E aí eu fiz um curso de Medicina e Ciências do Esporte, que é uma pós-graduação multidisciplinar, que tem lá toda a base da fisiologia do exercício, nutrição esportiva, todas as áreas das ciências do esporte. Foi se especializar. Exatamente. Fui criar minha autoridade como? Estudando, no primeiro momento, tentando buscar esse conhecimento. E aí eu percebi que nessa pós, que não tinha uma disciplina de odontologia dentro das áreas da saúde, que todas as áreas da saúde tinham uma conexão com a odontologia. Sim. Então, você imagina eu fazendo a pós lá com um médico, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, estava numa aula lá de nutrição esportiva. E a nutricionista, que você tem que suplementar, que a quantidade de quilocalorias de um atleta é muito maior, dependendo da modalidade. E aí eu lá da odontologia, levantei a mão. Professora, mas e se esse teu paciente aí, atleta, não tem dente? Me olhou assim, Eu falei, não, você tá falando para suplementar, mas o processo digestivo começa na boca, se não mastigar direito. A repercussão dentro dessa resposta energética vai ser a mesma? A reabsorção desse alimento vai ser igual lá no intestino? Ela me olhou assim, você sabe que eu nunca tinha pensado? Eu falei, não, porque a digestão inicia-se pela boca. E aí, dentre todas as áreas, eu comecei a perceber, a odontologia se encaixa, realmente tem fundamento. Eu não vou falar lá pro departamento médico de um clube lá interdisciplinar, lá que tenha todas as áreas de saúde, que eu vou estar lá para fazer uma restauração, ou que eu vou estar lá fazendo um tratamento de canal. Não, eu vou lá estar para fazer um trabalho preventivo, que com o meu trabalho eu posso ajudar a parte nutricional, a parte fisiológica, ou até os processos inflamatórios que o meu atleta apresenta em boca também pode repercutir lá na fisioterapia, porque pode atrasar o trabalho deles. Então eu tinha argumento para chegar dentro de uma equipe interdisciplinar e mostrar que o meu trabalho da odontologia faria diferença no contexto esportivo, dentro de campo muitas vezes, dentro de uma competição. Sim. Então acho que a primeira questão da autoridade é você buscar o conhecimento de uma forma correta. Se especializar. Exatamente, se especializar. Do negócio. Isso, exatamente. Depois, como o meu passo era transformar aquele conhecimento num curso, e aí eu falei assim, não, então agora eu tenho que me aprofundar onde? Beleza, eu já tenho o conhecimento, vi que tem a necessidade, tem que tem que ter mão, vou começar a atender os atletas. E aí na clínica comecei a atender vários atletas, vendo as diferentes modalidades, as necessidades. Então essa foi a segunda parte. A terceira parte, eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas, então eu tenho que me preparar dentro da parte acadêmica. Então vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou começar a pesquisar sobre o tema para ver se tem relevância para estar aplicando clinicamente com o que acontece no dia a dia do consultório. E foi isso que eu fiz. Fiz ali meu mestrado, meu doutorado, tive a oportunidade de escrever 2 livros sobre o tema. E através desse caminho que eu fui criando e construindo a minha autoridade. Daí, dentre todos esses obstáculos, eu já fazia parte de uma universidade particular. Eu propus a que a gente montasse esse curso de especialização mesmo sem existir o reconhecimento do Conselho de Odontologia.
E por minha felicidade, a gestora, né, a coordenadora do curso, ela tinha uma cabeça muito aberta com relação a novas ideias. E ela falou assim, me chamava de Piá ainda, né, novinho, falou assim, não, Piá, vamos montar esse curso então. Só que é o seguinte, eu vou abrir espaço aqui, você se vira. Eu falei, caramba, e agora, né? O que eu vou fazer? Bom, vou me virar. Aí fui conversar com os professores desse curso de especialização, ver se eles poderiam dar um direcionamento da área deles, mas mostrar para o dentista que também era importante ter esse conhecimento sobre outras áreas. Aí foi engraçado, porque tem uma especialidade da odontologia, que é a DTM, a disfunção temporomandibular, que também surgiu antes do conselho. E o professor que montou a especialidade, que foi o pioneiro, foi o Dr. Paulo Cunali, que coincidentemente também dava aula na universidade privada que eu comecei a dar aula. Eu falei, pô, Paulo, queria trocar uma ideia com você. Tô no mesmo caminho, queria saber o que você fez. E você imagina que ele montou um curso de especialização sem o reconhecimento do conselho numa universidade federal, que é muito mais difícil, os trâmites burocráticos, né? E ele montou um curso de mais de quase 2.000 horas, acho que tinha 1.000 e poucas horas, que é muito acima do que foi reconhecido. E ele me contou todo o trâmite, a história dele é linda, inclusive eu acho que você deveria chamar ele aqui para o podcast, que ele vai enriquecer muito. Aí, Dr. Paulo. Com certeza. Fica o convite aí. Com certeza, vai ser muito legal, mas foi através da experiência que ele teve que eu modelei o meu curso de especialização. Então aí já constituí um novo curso, né, e aí eu já poderia estar rentabilizando com um novo produto. Sim. Então já comecei a transformar o meu conhecimento, mesmo que da forma tradicional, né, como aconteceu com todas as áreas da saúde, com todas as especializações, eu já consegui... Na academia, né, Eli? Exatamente, dentro da academia. Eu comecei a transformar e monetizar aquele meu conhecimento num produto que era uma especialização de odontologia do esporte. E se eu falar para vocês assim, que quando eu montei a primeira especialização, eu falei, pô, os caras nem conhecem a área. Eu dei vários cursos menores que nem tinha turma, cara. Fazia um monte de imersão lá para chamar a atenção dos dentistas, não fechava a turma. Falei, caramba, vou montar uma especialização. Será que vai ter gente que está interessada nesse curso? E para minha surpresa, as turmas de odontologia de pós-graduação normalmente se fecham com 12 alunos, né? Que é assim o que o conselho acaba regindo dentro do número de alunos por especialidade, por turma. E a minha turma não era reconhecida pelo conselho, eu abri lá uma quantidade de vagas, vou abrir 20 vagas. Gente, eu tive 19 inscrições. Eu tive mais aluno do que todas as especializações que já eram reconhecidas. Exatamente. E aí, para minha surpresa, quando eu encontro lá os alunos, a grande maioria de fora de Curitiba, eu tinha um aluno do Peru que vinha todo mês para fazer a especialização. O Dr. Bruno Lurrério, gente boa pra caramba. E aí eu perguntei para eles, mas pô, o que fez você fazer o meu curso? Porque é uma área que não existe, uma especialização que não é reconhecida pelo conselho. Né? Eu já montei a especialidade com todas as diretrizes dos outros cursos para que, se fosse reconhecido, esses alunos também pudessem reconhecer o seu diploma perante o conselho. Isso aconteceu. E você imagina, pô, perguntei para ele, por que você está fazendo meu curso? Ele assim, pô, porque eu sempre quis trabalhar com atleta e nunca tive um direcionamento. E a partir do momento que eu vi que tinha a oportunidade de me aprofundar na área e eu não tinha concorrência, falei assim, cara, esse é o curso. Então, olha só, e aí, para minha surpresa, eu tive muito mais aluno do que nos meus cursos menores lá, que eram cursos financeiramente muito mais baratos, né, de preço, não de valor, sim, mas que poderia atrair mais gente. Né, e mesmo assim, um curso que tinha um ticket muito maior, acabou atraindo uma quantidade muito maior de alunos também. E aquilo, quem chega antes bebe água limpa. Isso é importante isso aí. Com certeza. E aí, mais uma vez, questão do nicho, né? De você ir num ponto ali, isso facilita muito, né? Você dar esses passos, abrir um mercado que não existe, né? E às vezes isso hoje é cada vez mais difícil, né? Você achar um nicho que não está explorado ainda, né? Você ter alguma coisa que você saiba. Mas isso que você falou, às vezes viu uma oportunidade, uma técnica que você começa a fazer, diferente, né? Você dominou, foi atrás, se capacitou para... Quer dizer, não é tipo, no teu caso você abriu uma área nova, né? Mas não necessariamente você precisa abrir uma área nova, desenvolver um conceito, às vezes pode ser uma técnica, né? Um produto. Isso aconteceu, né, comigo. Técnica e produto foi, assim, dentro do transcorrer da minha trajetória, aconteceu bastante exatamente para tentar achar algumas soluções de problemas que os meus alunos apresentavam no seu dia a dia clínico. Eu posso citar alguns aqui para vocês, que foi uma coisa bem legal nessa questão aí de empreender, né? Uma das coisas que a gente lançou dentro da empresa foi um expositor de protetor bucal. Então, um expositor que tem uma caveirinha lá no meio, produto, tá? Por que a gente lançou esse expositor?
Primeiro que ele ficou muito bonito, assim, que eu acho que todo dentista gostaria de contemplar um expositor lá com o crânio, com os protetores, para ele estar mostrando lá para o paciente. Essa foi a intenção, realmente, que fosse um produto que chamasse atenção, que fizesse parte daquele meio, mas que ele se transformasse num produto que gerasse uma venda automática dentro do consultório. Pô, como assim automático? Automático porque no nosso expositor a gente tem 4 tipos de protetores diferentes. Então, quando o paciente entra no consultório, primeiro ele acha bonito o expositor. Depois ele assim, caramba, mas por que tem 4 tipos de protetor? O protetor não é só para o cara da luta? E já começa a instigar ele. Levanta lá, já dá uma olhada, vê que tem um design diferente, um protetor que é bem diferente de um protetor de vale tudo, tem um protetor lá que tem mais camada, menos camada, e aí de repente a gente coloca no nosso expositor um flyer com conteúdo, mostrando lá a diferença entre um protetor que ele compra em loja, do protetor que ele vai fazer no dentista. E ele já vai fazer, caramba, então tem diferença entre um protetor de loja e um protetor de dentista? Que está lá na frente do flyer. Abaixo ali o endereço do dentista, do lado de trás ele já começa a olhar e ver quais são as diferenças e para qual modalidade que serve cada protetor. Aí ele entende, caramba, então eu que faço musculação, eu posso usar um protetor bucal porque eu posso estar sofrendo consequências desse apertamento dentário, por exemplo, e aí coisa que ele não tinha percebido. Quando ele entra na sala clínica, embaixo a gente deixou um recorte, um picote lá dentro desse flyer para o cara colocar um nome, o modelo que ele quer, a cor, a personalização, ele chega para o dentista, doutor, quero esse protetor. Então, aí o que acontece? Esse dentista, primeiro, que ele nunca vendeu um protetor bucal na vida, ele começou a vender. Segundo, ele já começa a ver que o mercado dentro do consultório, que esse mercado novo, pode ser um atrativo para os seus clientes, porque esse cara com protetor, ele falou para um amigo dele, o outro veio fazer um protetor também. E aí ele acaba se virando um dentista de tudo do cara. Exatamente. Por conta de um protetor. Sim. Exatamente. E o protetor foi o anzol que pescou aquele cara para dentro do consultório. E aí, para a nossa empresa, o que é interessante? Pô, primeiro que eu vendi um expositor. Beleza, já monetizei um produto que você novo. Falou, um produto novo. Segundo, que se esse cara percebe que tem uma demanda grande, opa, então por que eu vou mandar esse confeccionar lá no laboratório se eu posso fazer esse protetor no consultório? Posso fazer? Posso. Eu tinha um curso de confecção de protetores bucais. Então o cara já gerou interesse em talvez fazer um curso de confecção. Se ele percebeu ali, opa, será que eu tenho que investir um pouco mais? Estou atendendo muito atleta. Será que tem diferença de eu atender um atleta? Então, pô, vou comprar outro curso. Aí ele vai comprar qual? A imersão em odontologia do esporte. Eles dizem assim, pô, agora comecei a fazer protetor, mas me demanda muito tempo. Acho que é mais fácil eu moldar e mandar para o laboratório. Beleza, eu tenho um laboratório que confecciona protetores bucais para o dentista. Então, na verdade, esse expositor, eu estou alimentando todos os meus braços. Uma cadeia completa do meu negócio. Exatamente. É. Só que você pensa... Que nasceu na especialização, na imersão. Isso. Exatamente. Né? Então, várias coisas que aconteceram no transcorrer, né, do reconhecimento da especialidade, e hoje a gente percebe assim, hoje o dentista ele consome muita pós-graduação, consome ainda. Né? Muitos gostam de se tornar especialistas e aprofundar o seu conhecimento. Mas a gente já percebe uma tendência no mercado. Não sei se vocês perceberam assim, em outras áreas da saúde, que vocês atendem em várias áreas, mas hoje o profissional da saúde, muitas vezes, ele prefere fazer um curso de curta duração que resolva pontualmente o problema dele. Né? Então, foi através dessa outra demanda que eu comecei a perceber, bom, primeiro que eu tenho que mostrar a área para o dentista que ele não conhece. Então, cursos menores, cursos mais direcionados. O cara quer fazer protetor, então vai fazer o curso de confecção. O cara quer entender um pouquinho mais, faz um curso de imersão. Hoje eu montei um curso até de introdução à odontologia do esporte. Curso de 3 horas. Básico. Para o cara que é acadêmico, dentista, ele conhecer a área. Acessível, né? Exatamente, com valor bem mais acessível também, para ele poder fazer um investimento baixo, mas que vai gerar muito conteúdo que pode fazer muita diferença no atendimento clínico dele. E às vezes está vislumbrando uma nova área, né? Sim. E aí, já vou fazer você entregar o ouro aqui, tá, Eli? Vamos lá. Vou fazer você entregar o ouro. Legal, você montou... Não, calma aí, antes de entregar o ouro... Se você já está gostando desse episódio, larga o like. É isso aí, gente. Vamos dar um like. Ajuda a gente a chegar e mais gente aqui. Porque agora a gente vai falar como é que ele se preparou para chegar em mais gente. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar aí do tal do 6 em 7. É, isso aí. Ele vai falar para a gente como é que faz 6 dígitos financeiros em 7 dias.
mais de 100 mil em 7 dias, né, isso, de faturamento. Então, Thiago, não vamos entregar o ouro assim, né? Vamos entregar 100% mesmo, porque qual que é a ideia? A ideia é que as pessoas realmente levem esse conhecimento para frente. E a gente, como professor, tem muito disso, né? Bom professor é aquele que passa o conhecimento e não esconde o conhecimento, né? Então, realmente, quando eu vi essa necessidade de estar expandindo o meu negócio, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia presencialmente, eu dependia 100% de mim, e eu não podia, por exemplo, estar aumentando a minha produtividade, porque a produtividade dependia da minha pessoa estar presente em determinado local. Eu comecei a estudar um pouco do marketing digital e dos cursos que começavam a ser lançados dentro desse formato. Os lançamentos, famosos lançamentos. Isso, e um dos cursos que eu fui fazer... Se você quer escala, você precisa ir para o digital, né? Não isso, exatamente. E diferente, uma outra coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui, né, que a minha especialidade é um pouco diferente das outras áreas. As outras áreas da odontologia, se o dentista não tem uma carga horária prática alta, ele tecnicamente não vai ser um bom especialista. Agora, a área da odontologia do esporte é como acontece na medicina do esporte, na nutrição esportiva, na psicologia do esporte. O nosso embasamento é muito mais teórico, que leva em consideração a parte da fisiologia do exercício, alterações metabólicas, periodização de treinamento. A gente leva em consideração alterações e protocolos que já existem dentro das áreas da saúde. Então, o médico do esporte, o procedimento cirúrgico dele é diferente? Não é. É o mesmo procedimento que ele faz no paciente do consultório dele, que não é atleta, que é sedentário. Mas os protocolos são diferentes. Qual que é o momento que eu vou operar? No pós-operatório, como que eu vou estar trabalhando com o meu fisioterapeuta? O que eu posso estar antecipando? Nem que isso, muitas vezes, não é tanto sinônimo da parte de saúde, né, dessa pessoa, mas eu preciso colocar ele em campo de uma forma mais rápida. Então, isso acontece com todas as áreas da saúde, e com a odontologia não é diferente. Então, eu tinha dentro da minha formação um produto que eu conseguiria levar a parte mais importante, que é a parte teórica, sem comprometer a parte técnica, que da odontologia do esporte é muito pequena, que está relacionado muito à questão de protetores bucais e protetores faciais, que estão muito mais relacionados à parte laboratorial do que à parte clínica. A parte clínica é importante também, mas eu conseguiria transformar isso num produto digital. E apesar de a gente estar conversando sobre todas essas questões, eu tive muitos obstáculos, inclusive dentro da própria odontologia, onde os dentistas não acreditavam na especialidade. Quando eu montei uma especialidade que não era reconhecida pelo conselho, tive o apontamento de vários dentistas que falavam, como que você vai falar sobre uma área que não existe ainda dentro desse nosso hall de especialidades da odontologia? Então, quando eu montei o primeiro curso digital, eu convidei alguns professores da área que não quiseram dar o curso. Por quê? Porque não acreditavam no ensino à distância. Primeira batida de cabeça. Exatamente. E sabe que a gente entrevistou o Carlos Frederico na última temporada, falando muito sobre essa questão da educação, né? Quem quer ir para a área para docência e tudo mais. E ele falou, uma das coisas foi isso, né? Essa mudança que também a pandemia trouxe, né? Muito da explosão dos EADs aí. E ainda uma queda de braço que existe na academia, né? Do professor que não quer ir para o digital, ele não quer... ele não entendeu ainda essa virada de chave e não vou dizer que não acredita, mas tem essa dificuldade, né? Sim. De trazer esse conteúdo de sala de aula para o digital com a mesma qualidade. Bate-se muito nesse ponto, né? Você não consegue trazer o mesmo conteúdo ou gerar a mesma interação que você tem na sala de aula no digital. Mas hoje, com a quantidade de ferramenta, acho que isso já tá, esse mito já tá quebrando aí um pouquinho, né? Não, com certeza. Até assim, quando eu comecei a estudar o digital, aí fiz o curso do Érico Rocha, que é o tal do 6 em 7. E realmente o nosso primeiro lançamento, a gente atingiu 6 dígitos em 7 dias. Com uma proposta um pouco diferente, até inesperada, porque o nosso lançamento foi para que a gente lançasse um curso menor, um curso de imersão em odontologia do esporte, só que a gente fez esse lançamento internacional. Por quê? Porque eu tinha uma demanda presencial de alunos de fora do país que queriam conhecer a área. Então, que vinham da Argentina, do Chile, do Paraguai, de outros países para fazer um curso presencialmente aqui comigo. Eu falei assim, então se eu tenho esse mercado, eu vou fazer um lançamento de um curso menor para estar apresentando a área para esses alunos internacionais. E eu fiz o lançamento, meu primeiro lançamento foi em 2021, e para minha surpresa eu não fiz o 6 em 7 nesse produto específico que eu estava lançando, que era a imersão em odontologia do esporte. Por quê? Porque quando eu comecei a lançar esse produto lá, para vender esse produto, que era um ticket que eu acho que era de R$ 1.500, esses alunos internacionais,
eles vislumbravam um conhecimento mais aprofundado. E como a gente já estava preparando o lançamento da especialização internacional também, a gente poderia estar puxando esse aluno para a especialização também. E aí a gente fez a venda de 25 especializações num ticket de R$35 mil. Né? Então você imagina num curso de 18 meses. Isso foi o seu primeiro lançamento ou você errou alguns no começo? Não, esse foi o meu primeiro lançamento. Logo de cara você já acertou. Exatamente. Né? Na verdade é depois de vender um monte de curso antes de lançar nele, bater cabeça. Não foi do primeiro. Não, foi o primeiro digital, né? Mas já tinha uma experiência grande. Não, de lançamento digital foi o primeiro que a gente fez, dentro do formato do Érico Rocha. Então agora, peraí. Antes você fez. Isso, fiz bastante. Inclusive, na verdade, a gente tinha um curso que a gente montou junto lá na Superdental. Isso em 2016. Isso. Primeiro curso de imersão e confecção de protetores bucais digital. Né? E aí, quando você fala, Lucas, dessa questão aí da questão pedagógica, né? Hoje o professor, na verdade, é o grande corresponsável para que a gente tenha esse retrocesso dentro dessa parte de evolução educacional. Pode ser aqui até que seja um assunto um pouquinho polêmico, e com certeza é polêmico, mas na verdade por que eu falo que é culpa do professor? Porque se o professor ele transmite o que ele aprendeu, ele não consegue mudar o que está acontecendo dentro dessa questão acadêmica. Então ele está reproduzindo o que ele aprendeu no mestrado, no doutorado. Quando eu comecei a trabalhar com os cursos digitais, primeiro assim, como é que eu vou gravar um curso? Então o meu curso é 8 horas, eu vou sentar ali na frente da câmera, vou estar falando 8 horas, como acontecia no presencial? Assim, não, vou procurar ver como é que funciona esse curso à distância. E aí eu comecei a estudar o quê? A parte pedagógica. Então, entrei depois a estudar a parte do marketing digital, mas comecei a estudar a parte pedagógica. Então, assim, por que o cara tem uma retenção maior num curso EAD, por exemplo? Lógico que ele tem que ter mais disciplina, lógico que é diferente um pouco a metodologia, porque às vezes a gente não está tão acostumado. Mas porque hoje os cursos, se você observar lá, são aulas curtas. De 2, 3 minutos, no máximo 20 minutos, onde pedagogicamente as pesquisas demonstram que é o tempo que a gente consegue obter a maior retenção de conhecimento. Depois de 20 minutos, você vai perdendo um pouco dessa atenção. É só você pensar, você vai lá fazer uma aula de especialização, 8 horas na frente do professor. Você consegue lembrar de tudo que ele passou de conhecimento? Não tem como. Agora, num curso de 3 minutos... num conteúdo de 3 minutos, você tem essa possibilidade de retenção porque tem alguns mecanismos que você utiliza para melhorar essa captação. Então eu começo um conteúdo com início, um meio, um fim, como se fosse um filme, um seriado. Por que tem gente que fica lá um final de semana inteiro assistindo Netflix e o cara tem a retenção de toda a história daquele seriado? Porque tem uma metodologia para que isso aconteça. E isso a gente consegue reproduzir dentro do curso à distância. Além do aluno poder fazer na hora que ele tem disponibilidade, né? Então é muito diferente. E esses ganchos que a gente coloca dentro dessas aulas gravadas faz com que ele tenha aquela curiosidade, aquela ansiedade de assistir aquele próximo episódio para responder algumas coisas que ficaram daquela primeira aula. Né? Então, assim, eu sou hoje um grande consumidor de curso à distância, né? E eu tenho muito mais retenção de conhecimento. Não é porque eu tenho um curso à distância, não. Porque eu estudei a metodologia, eu criei um curso dentro dessa metodologia, eu consumo produtos que são fora da odontologia, faço curso de inglês, curso de espanhol, curso de guitarra, né? E hoje eu tenho uma retenção e consigo ter resultados muito melhores. Mas depende do aluno? Depende do aluno também. Sim, é isso que eu ia falar, para você não é só fazer o curso, você também usa como estudo para aplicar para o seu negócio, né? Exatamente. Você também está ali aprimorando o teu produto, né? Legal. E aí você foi lá e estudou Érico Rocha. Estudei Érico Rocha. Érico Rocha, vamos falar, jabá pro Érico Rocha, depois a gente conversa aí. Isso aí, né? Mas convite tá feito. Convite tá feito, Mas aí, que esse negócio aqui, o Érico Rocha, só para quem não conhece, o Érico Rocha é o cara que trouxe pro Brasil essa metodologia, uma metodologia que bombava lá fora, ele foi, estudou, um cara super inteligente, e ele viu que encaixava aqui no Brasil e foi super feliz. Hoje é o cara referência quando a gente fala de lançamento de infoprodutos. Isso, exatamente. E aí você imagine, Tiagão e Lucas, no meu primeiro lançamento, que eu tive 25 dentistas que, em vez de fazer imersão, resolveram fazer a minha especialização. A minha primeira turma teve dentistas de toda a América Latina e México. Né? Então você imagina aquele meu propósito, né? Que eu iniciei lá com a ideia de levar a odontologia do esporte para o maior número de pessoas, expandir para o mundo. Muito legal. Então eu tinha dentistas de toda a América Latina e México que se encontravam comigo mensalmente dentro de uma plataforma digital onde eu tinha a possibilidade de estar passando esse conhecimento para ele. Então foi uma coisa muito satisfatória, assim, na verdade, né?
E aí aconteceu uma outra coisa. Aí entrou a pandemia, né? 2021, já estava ali na pandemia. Acabei investindo ainda mais nessa questão aí dos infoprodutos. E aí foi um momento que eu tive que tomar uma decisão de largar o consultório. Por quê? Porque eu tinha uma demanda tão grande dentro dessa parte acadêmica, eu tinha tanto trabalho nessa parte de cursos que eu fui obrigado a optar. Não, então agora eu vou ter que largar a minha parte clínica e realmente me dedicar nessa questão do conhecimento, tá passando esse conhecimento aí para o meu aluno. E foi o ponto-chave, porque a partir do momento que eu deixei o consultório, eu comecei a me dedicar mais a essa questão. Focou, né, Eli? De escala. Focou. Exatamente. Tudo que você foca, isso, você acaba tendo um resultado melhor. Isso é fato, assim. Você fazer. Eu estava discutindo com o pessoal aqui do escritório, e eles estavam falando assim, poxa, por que tem, a gente tem bastante, nessa pandemia, assim, brotou muito gestor de tráfego, né, que cobra baratinho e faz assim, por que eles comparam a gente? Porque, assim, às vezes eles não entendem ainda, tem que entender que, poxa, cada macaco no seu galho, a mesma coisa você falar, você vai ser o profissional da saúde, você vai ser sua secretária, você vai ser a pessoa da limpeza, você vai fazer o seu marketing, você vai fazer sua contabilidade, e quando você vai ganhar dinheiro? Exato. Esse site, Thiago, você me contando isso aí me remete a uma outra história do meu início. No início eu não tinha dinheiro para contratar uma equipe, né? Então eu fazia um trabalho sim com a Superdental dentro da parte de marketing, mas no meu primeiro lançamento eu desenvolvi todos os meus materiais. Eu tinha que criar uma landing page. O que é uma landing page? Eu tinha que criar um criativo. Eu tinha que escrever uma copy para colocar naquele criativo para chamar a atenção daquele dentista para lá estar fazendo uma aula comigo gratuita, por exemplo. Então, lógico, a Superdental me deu um apoio muito grande em tudo, mas muita coisa dentro da fórmula do lançamento eu tive que fazer, colocar a mão na massa. Foi a mesma coisa. Não era o conhecimento, não era o nosso negócio. O nosso negócio era gerar leads. Exatamente. E esse negócio de lançamento, o detalhe é muito mais, até se puder detalhar como é que foi esse processo para você fazer o lançamento. Porque assim, também não é do dia pra noite, gente. Sim. Aqui a gente tá falando de uma história de quanto tempo? Vocês começou, foi 2011? 11? 2011 eu montei a primeira especialização, mas imagine que eu tô começou a bater 2004. O lançamento em 2016. 2016 foi a primeira vez, mas quando você foi acertar a mão foi em 2021. Aí, a gente. Lógico, não tinha ainda o respaldo do curso. Aí mas depois que você fez o curso, quanto tempo entre contratar o curso e você conseguir lançar? Cara, 1 ano mais ou menos. Então não é do dia pra noite isso aí. E o pessoal fala assim, pô, você gerou 6 dígitos em 7 dias. Não, foi mais de ano aí. Cara, exatamente. É isso aí. É excelente. É isso aí. O 6 em 7, né, na verdade, a gente fala quando abre o carrinho, né? Isso. Quando você coloca para as pessoas comprarem, mas não é em 7 dias você vai fazer tudo. É porque assim, ele vai contratar, tem um monte de agênciazinha que se especializou. Às vezes é uma agênciazinha porque tem bastante menores que teoricamente fazem lançamento ali. E assim, tome muito cuidado se ele falar que você vai conseguir isso aí já no primeiro mês, porque tem muito chão aí para aprender. Às vezes até pode acontecer, mas assim, cada produto é um aprendizado diferente, né? Então você tem que levar em consideração tudo isso assim também. Você tem que estar num nível muito maduro de autoridade, talvez, para você conseguir isso. Também. Até assim, todo mundo já leva em consideração a quantidade de pessoas que tiveram sucesso com o lançamento, com o curso. E quantas pessoas não tiveram esse sucesso? Eu ia falar exatamente, eu ia pegar esse gancho agora, porque a gente fala muito do case de sucesso, mas assim, nós que conhecemos bastante, converso com muita gente também, tem os seus produtos e tudo mais, a gente vê que a maioria, não vou dizer, mas pelo menos metade, às vezes nem consegue recuperar o que investiu. Exatamente. Eu queria entrar nesse ponto contigo também, para entender assim, a gente tá falando muito da parte mental da coisa, teórica, de energia, de fazer tudo mais, mas também tem toda uma parte de investimento que você tem que fazer, né? Sim. Porque é isso que a gente vê, muita gente vai, aplica, investe, compra, vai lá assistir, né? Toda a mentoria do Érico, faz as coisas, mas talvez por não ter um preparo, ou principalmente não ter uma mentalidade empreendedora, para saber o que você falou lá atrás, preciso conhecer minha persona, né? O que esse cara quer comprar, como é que eu vou fazer, qual que é a cadeia de negócio que eu vou oferecer para esse meu prospect, né? Para esse meu potencial cliente. E muita gente não olha isso, fala assim, eu sou bom nisso aqui, por exemplo, eu sou bom em agendar consulta, que é o trabalho da Acelera no você, né? Então eu vou lançar um curso de agendamento. Como agendar mais? Não olho o mercado, não vejo o que é isso, só vou fazer um negócio sem saber para que eu vou vender.
e aí é jogar a moeda para cima, né? Sim, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, também, dessa preparação de estrutura mesmo, né? O que você teve que fazer lá atrás, você estava falando, você começou sozinho, né? A fazer outras coisas, tudo mais, mas você foi gravar, enfim. Então conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você começou? Pô, começou com o celular, comprou uma câmera, montou um estúdio, enfim, como é que essa parte, assim, de investimento você precisa fazer se quiser ter um produto de qualidade? Porque aqui a gente quer trazer uma coisa assim, não é um negócio que você vai gravar no teu quarto com a tua estante atrás ali e acho que vai fazer 6 em 7. Conta pra gente um pouquinho. Pode ser que dê, né? Mas assim, quando você deu certo, qual foi a estrutura que você montou para dar certo? Então, na verdade, isso é uma coisa bem relativa, assim, no meu conceito, tá? Porque tudo vai depender, assim, do teu conteúdo. O conteúdo é mais importante, muitas vezes, do que tua infraestrutura. A infraestrutura contribui... Não digo de estrutura de equipamentos, essas coisas, mas digo de suporte, de investimento, essas coisas. Não, isso aí você tem que estar preparado mesmo. Tem que ter um investimento, porque você tem que gerar ali uma quantidade de pessoas que têm interesse naquilo lá, mas realmente o mais importante é o conteúdo. Eu falo assim que, lógico, quando a pessoa também começa a estar se limitando, ele acaba não desenvolvendo ali o produto. O meu primeiro produto saiu 100% do jeito que eu gostaria. Eu falo que eu dei mais de 100% dentro daquilo que eu estava proposto a fazer. Mas se eu pegar aquele meu primeiro produto hoje eu faria uma coisa muito diferente. E provavelmente amanhã eu vou fazer uma coisa mais diferente ainda, porque é a evolução do negócio. Mas agora sim, quando a pessoa tem vontade de desenvolver alguma coisa, é lógico que você ter uma infraestrutura, você ter um aporte financeiro ajuda bastante. Mas se ela não começa e não dá o primeiro passo com o que ela tem, provavelmente mesmo se ela tivesse toda uma infraestrutura pronta para ela, o projeto não aconteceria. Não, isso eu não tenho dúvida. Assim, você tem que começar. Isso. É igual você começou, nem que foi para vender para um. Exatamente, era a câmera que a gente usava para fazer as fotos no consultório, que a gente adaptou ali para fazer as filmagens, a gente adaptou um estúdio, lógico. A gente participei dessa parte. Sim, gravava no consultório dele sentado lá com a câmera lá, fim de semana, né? Exatamente, não tinha um microfone, né? Não tinha nada muito disso. A nossa edição também era uma coisa que a gente acabava fazendo meio sozinho ali, então poderia estar melhorando muita coisa, poderia estar investindo nisso, né? Mas a gente tinha um modelo de negócio que a gente gostaria de testar. Só que a gente testou de uma forma aleatória? Não. A gente pesquisou, a gente levantou o mercado, a gente levantou quanto que a gente poderia estar investindo num primeiro momento para estar atingindo uma quantidade X de pessoas para estar presente no nosso evento, porque esses números são muito assim bem direcionados, né? Então, se você tiver lá 100 pessoas que já se inscreveram porque gostam do teu assunto, qual que vai ser assim a média de conversão desses infoprodutores? A gente já tem isso, já tem esses números. Então, beleza, se eu tenho 100, eu sei lá que, tenho possibilidade de vender para 30%. Pode chegar a 15%, né? Se chegar a 10% já é um bom percentual? Bom percentual. Então, para eu vender 10 cursos, eu tenho que ter pelo menos 100 pessoas que vão se inscrever. Mas para vender 10 cursos, todas essas 100 pessoas vão estar presentes naquele momento da minha aula? Não, eu preciso ter 100 pessoas presentes. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho esse número, né? Para eu conseguir esse público, quanto que eu vou gastar por dentista para estar se inscrevendo. E aí tem várias coisas que a gente precisa. Se você tem uma infraestrutura já mais pronta para estar fazendo com pessoas que têm uma expertise maior do que você, isso ajuda demais. Porque talvez se eu fosse fazer, a única coisa que eu não fiz sozinho foi o meu tráfego. Né? Por quê? Porque eu não entendia nada daquilo lá, não sabia de gerenciador. E aí, como tinha parceria com a Superdental, eu falei, Thiago, eu sei que não é o nicho de vocês, mas será que vocês podem fazer o tráfego que era direcionado para paciente? Dá para fazer o tráfego para os dentistas? Porque eu quero vender o curso? Vamos adaptar um pouquinho aqui a tua metodologia, que é o que você conhece, vai mudar um pouquinho. Mas aqui isso eu não tenho condições de estar fazendo nesse momento, não consigo fazer um curso, me preparar. E aí o Thiagão falou, não, vambora, vamos fazer isso aí. E o tráfego foi ele que fez. Então você imagine que ele conseguiu lá um lead para mim que custava lá 30 centavos, por exemplo, por dentista que fazia o clique lá no meu... Isso lá atrás, viu, gente? Não é querer me cobrar um lead desse. E na verdade nem sei se era 30 centavos. Eu estou só fazendo uma suposição. Imagine eu sem o conhecimento, se eu fosse preparar lá aquela gestão, fazer aquele tráfego de uma forma da minha cabeça, ou de como eu estava lá pesquisando, ou buscando informação de uma forma talvez não tão encontrada, talvez eu estaria pagando lá 5, 6 reais. Só que 5, 6 reais para a diferença de 30 centavos, é uma diferença muito grande de investimento, né? Então, saber fazer, né? E é isso que você estava falando ali, existe um conceito de empreendedorismo que a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável.
Então não adianta nada você também investir uma bala no teu MVP, porque muito provavelmente o teu MVP vai dar errado, né? Sim. É normal, porque talvez ele até dá certo, mas assim, ainda tem um potencial de escala, de você aprender com os seus erros. E isso que você falou é muito legal, porque assim, no curso do Érico, ele sugere, tem vários tipos de lançamento. Né? O primeiro lançamento que ele sugere que você faça é um lançamento semente. Esse lançamento semente serve para quê? Para você validar o teu produto. Uhum. Como que você valida o seu produto? Vendendo um. Né? Então, você tem interesse, alguém tem interesse, sinal, opa. Se existe alguém que quer comprar, posso replicar isso. É um produto. Isso, exatamente. E o nosso lançamento semente, a gente não teve uma quantidade grande de vendas. Eu acho que a gente vendeu 5 a 7 cursos, imagina, mais ou menos. Você faz uma estrutura, você estuda pra caramba, pagou. Não é barato, o Érico Rocha. Depois vocês vão pesquisar aí, vai participar da imersãozinha dele aí, segue os passos. É aquilo também, né, Li? Não adianta você contratar um negócio e você não seguir a cartilha. Processo. Então, se o cara já tem um negócio que sabe que dá certo, só que dá certo se você for cartesiano, se você seguir passo a passo e fazer os processos. Não adianta dar migué, não. Isso. Se dar migué, o negócio não vai acontecer, você vai falar, não funciona esse negócio. Exatamente. E isso serve para tudo, na verdade, né? Se você tem uma metodologia que sabe o que é validado, se você não seguir ela à risca, a chance de você dar errado e você botar a culpa na metodologia é grande. Eu fiz o curso, mas vou fazer do meu jeito, né? Exatamente. Então, é lógico que algumas coisas você vai estar adaptando, mas dentro daquele processo. Você está adaptando dentro daquele indivíduo que você estudou, dentro daquela persona. Né? Então, é isso. E mesmo você, às vezes, fazendo tudo certo, não é 100% de certeza que você vai atingir o resultado que você espera. Mas a chance de dar certo é grande. Aí vamos dar uma comparação de um avião. Imagina se o piloto ele inventasse toda vez, eu não vou fazer o que eu aprendi, vou fazer de outro jeito aqui hoje, vou fazer diferente. Vou fazer uma rota diferente, vou virar aqui um pouquinho. Vou apertar os botões tudo invertido dessa vez. Vamos ver se eu acelerar só esse tanto aqui decola, né? Aí não dá certo, gente. De acelerar o Lucas entende, né? Então, isso aí. Mas o legal fazer isso aí. Então, só voltando ali. Então, o que hoje, assim, eu quero fazer meu MVP, né? Quero fazer meu semente para ver ali se o que eu tenho a dizer é interessante para alguém. Sim. Né? O que você indica, assim, de preparo, de estrutura mesmo, né? A primeira estrutura tem que ser você, né? O teu tempo, conteúdo, principalmente. Exatamente. Né? E isso... Você sentar, escrever, pensar nessas coisas. E você sabe que, Lucas, isso aí a gente fala assim, não, a primeira coisa é o teu tempo. E eu vou falar para vocês que é o mais caro. Com certeza. Né? Porque o tempo... Porque quando que você vai tirar esse tempo? Do teu tempo de lazer, do teu tempo de descanso, né? E não tempo volta. É uma coisa que não volta. Então, primeiro, o que você tem mais caro para investir na tua vida é o seu tempo. Né? E segundo, é lógico, você tem que avaliar para que eu vou estar vendendo esse produto. Né? Será que eu tenho um público... Né, outra coisa que até a Juliana, que trabalha comigo do marketing, que ela é diretora lá da empresa, ela falou assim, você sabia que quem mais compra cueca não é homem, é mulher? Por isso que eles fazem a propaganda voltada para o público feminino. Eu falei, cara, não sabia. Então, você imagina se eu fosse vender uma cueca, já ia perder dinheiro já, né? Sim. Mas a gente tem que conhecer quem que é o nosso público, quem que vai consumir o nosso produto. Eu, por exemplo, hoje na odontologia, né, na minha área da odontologia do esporte, será que quem vai consumir mais é o homem ou a mulher? Hoje a odontologia tem muito mais mulher do que homem. Né? A formação é muito mais feminina hoje do que masculina. Né? Mas hoje, no meu caso, eu já tenho uns 50-50. A mesma quantidade de dentistas femininas eu tenho com dentistas do sexo masculino. Né? Então, isso já é um diferencial dentro, talvez, perante outras especialidades. Agora, a harmonização orofacial, por exemplo. Talvez a quantidade de mulheres que façam sejam muito maiores do que na minha especialidade. Então, a gente tem que avaliar primeiro para quem que a gente vai vender. Segundo, será que o meu produto, né, ele vai acrescentar alguma coisa no dia a dia clínico do dentista, né, ou se alguém for fazer um produto direcionado para outra coisa também, outras especialidades. Então, a gente tem que estar avaliando a base. Né? Quem que é o meu consumidor? Né? Será que se eu propor esse produto, ele vai ter interesse de estar consumindo isso? Né? Isso é uma outra coisa. E por isso que o lançamento de semente é importante, para você validar o seu produto. Né? E às vezes as pessoas têm uma ideia mirabolante, não, eu quero fazer um curso assim e tal. Não, por que não fazer uma coisa mais simples? Uma necessidade que pontualmente vai resolver um problema daquele dentista naquele momento do consultório. Né? No meu caso, por exemplo, por que não fazer um curso de confecção de protetores que só o fato de aparecer um paciente dele lá, ele vai resolver esse problema pontual que ele tem? Porque ele não tem laboratório para estar mandando, ele tem dificuldade de achar alguém que faça.
Então, se eu ensinar ele a fazer isso, talvez seja uma estratégia interessante para estar começando a lançar um produto. Segundo, as pessoas falam assim, beleza, então eu vou pegar meu celular e vou gravar. E muitas pessoas fazem isso. Mas beleza, você gravou. Depois disso, para onde vai esse vídeo? Vou deixar no YouTube. Mas no YouTube, se alguém entrar lá e copiar teu vídeo, será que ele tem uma segurança suficiente? Será que tem uma outra ferramenta? Beleza. É a plataforma, né? Exatamente. E a plataforma? Aonde eu vou colocar esse curso? Eu tenho que pagar a plataforma? Então, hoje tem várias ferramentas. Começa pagando percentual até você ter a sua. Isso. Você ter volume, né? Aí bateu cabeça também. Eu lembro dele. Não, eu quero uma plataforma minha. Mas a gente não tem o volume ainda. Às vezes é melhor você começar em uma que você vai pagar um percentual, ainda que teoricamente é alto, mas é assim, 10% de nada é nada. Aí 10% de 100. Começa em 30 hoje, mais ou menos. Não, mas é só pra... Mas depois pode negociar também. Você ganha no escala, você consegue negociar essas taxas também. Né? Com certeza, tudo é negociável. Mas hoje, quando você vai iniciar um trabalho, o pessoal pensa, quais são as plataformas mais clássicas? Aquelas plataformas que te oferecem uma área de membros que você não tenha custo, a não ser que você tenha o aluno. Então, se você tem um aluno, você vai ter esse custo lá de não sei quantos reais lá por aluno, né? Para você estar hospedando, você vai estar usando o gateway de pagamento deles, né? Então, eles vão estar ganhando nesse gateway de pagamento também, né? Mas algumas coisas assim, por exemplo, você vai fazer um lançamento. Até vou citar uma coisa que aconteceu realmente comigo, né? Quando eu fiz o lançamento. Eu fiz o meu primeiro lançamento, fui colocar o meu curso na Hotmart, que é a plataforma mais famosa de lançamento hoje. E aí o que aconteceu? Num dos meus lançamentos, um dia antes de eu abrir o carrinho, a Hotmart me manda um e-mail falando que não tinha sido liberado o meu curso, sendo que eles já tinham liberado o curso antes, e depois não sei lá o que aconteceu, que estava fora do padrão de alguma coisa que eu não sei o que era lá, que o meu curso era da saúde. E aí você imagine, você preparou, você investiu, e aí de repente um dia antes de você abrir o carrinho, o curso está indisponível. Né? Ainda bem que você viu antes. Exatamente, ainda eu consegui resolver o problema. E se não tivesse conseguido resolver? Teria que fazer o lançamento do mesmo jeito, e daí como é que o cara ia comprar o meu curso, por exemplo? Né? Se ele não tinha essa disponibilidade porque faltou alguma coisa. Né? Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando. E isso foi uma das coisas que me fez talvez buscar alguma coisa própria também. Né? Quando é pequeno, é que assim, você já estava aprendendo, já tinha batido a cabeça com as plataformas, aí já pode atrás de sua própria, mas você começou usando uma plataforma. O que eu tinha, por quê? Porque eu não queria fazer o investimento, eu estava testando meu produto ainda. E estava testando, então é isso. Aí você fala, poxa, não é. Por que você vai fazer um investimento na plataforma própria se você ainda não validou? Uma vez você validou, aí sim você pode começar a pensar e partir para outras plataformas. Aí tá, legal, montou estrutura, pensou em plataforma, estudou, seguiu passo a passo, metodologia de lançamento. Se você não tem equipe de marketing para fazer, contrate uma empresa de marketing para fazer. Investimento. O que eles direcionam para você fazer seu primeiro, depois que você fez o semente, você ir para o seu lançamento? Então, aí investimento é tudo... Assim, chutando. Em torno de 5 a 10K, mais ou menos. Isso não foi nem, na verdade, o curso lá que sugere. Né? E quando eu fui procurar um gestor de tráfego que trabalhava com lançamento digital dentro da metodologia do Érico, ele sugeriu que para fazer um primeiro lançamento seria legal a gente investir de 5 a 10 mil reais nesse primeiro lançamento, para a gente estar gerando uma quantidade X de pessoas interessadas, para que durante a aula ao vivo a gente tivesse uma quantidade X de pessoas assistindo, para que a gente tivesse uma conversão lá do percentual, que era mais ou menos a base do que acontece com quem faz o lançamento. Então, assim, não é R$1.000 que você vai pôr, que você não vai fazer nem cócega. Isso a gente está falando só em tráfego, né? Só em tráfego. Fora. Mais o gestor, né? A agência que vai contratar. Mais a parte do gestor, que às vezes ele cobra um percentual sobre o ganho. Sobre a conversão. Tem gestor que tem um valor fixo, FII, né? O nosso tinha um valor fixo por projeto. Então, então nosso lançamento é esse, né? Porque assim, o cara dificilmente, vou pôr percentual, porque se um lado não faz a coisa certa, a chance dele jogar o dinheiro, o tempo dele fora. Aí tem, mesmo você utilizando uma plataforma lá que é, entre aspas, gratuita, que você só vai estar pagando se você tiver aluno, ainda assim você tem que ter talvez disponibilidade para estar fazendo os criativos, fazer os vídeos, né? Os vídeos, lógico, que você vai estar fazendo como expert, mas você tem que fazer a edição daquilo lá. Você tem que, para vocês terem uma ideia, né, nos grandes lançadores tem pessoas que escrevem a copy para eles.
né, de uma forma mais atrativa para que aquela pessoa faça a sua inscrição ou para que ela compre o produto. A cópia é o textinho chamativo ali. Isso, o roteiro. Exatamente. Quando a gente fala em criativos, é o criativo que vai para o Instagram, que tem que ter um formato diferente lá, se ele for para os stories, né? Se você vai fazer um Google Ads, talvez tem que ter um outro criativo e uma copy diferente. Isso. Então, para cada tipo de plataforma digital, você tem uma linguagem diferente. Então, assim, tem muita gente que faz lançamento que usa o TikTok também. Sim. Mas qual que é a linguagem do TikTok? É diferente da linguagem do Instagram. Total. Tem gente que usa o TikTok como combustível de lançamento. Pô, como assim combustível? É para puxar o público que ele tem no TikTok para levar para uma outra plataforma digital lá para ele estar assistindo. Tem gente que usa o Instagram, mas depois ele vai estar fazendo aula onde? No YouTube. Né? Então, e aí tem uma ferramenta que joga ali esse meu conteúdo do Instagram para o YouTube. Tem várias coisas que às vezes a gente, quando vai lançar, a gente não pensa. Só que aí quando você vai fazer o lançamento, você tem aquela necessidade. Pô, tá beleza. E agora, o cara vai entrar no grupo do WhatsApp, mas o grupo do WhatsApp lá, se for pessoa física, ele tem uma quantidade X de pessoas que a gente consegue inserir dentro desse grupo. Aí depois que encheu essas 100 pessoas, eu tenho que abrir um novo grupo. Né? Hoje tem ferramentas que fazem essa automação. É isso que eu falo, vou ficar abrindo grupo eu no WhatsApp, né, gerenciar. Exatamente, tem ferramentas que fazem. E aí é a infraestrutura que você tem que investir. Infraestrutura, é custo. Né? Então, assim, o que você não gasta numa estrutura física, você gasta numa infraestrutura digital. Legal. Né? Ô Eli, a gente está chegando no final aqui, já passou dos 50 minutos aí, passa rápido, se deixar falar. Vai embora. Pô, e ainda mais eu que gosto de falar. Não, tem muita coisa ainda para falar aqui, até vamos ter que dar uma corridinha aqui. Você hoje se especializou no lançamento, né? Você já bateu bastante a cabeça, já acertou, já fez o 6 em 7 aí do Érico Rocha. Então, Érico Rocha, você não chamou ele ainda? Dá tempo ainda de chamar ele para aparecer ali no... Aí, ó. Como é que chama lá? Que eles chamam lá, né? Tem um evento que eles fazem lá. É, o evento que eles chamam a turma lá para falar da experiência dele. Aí é isso aqui que você está passando para a gente aqui. Mas você também está ajudando, tá dando essa consultoria, essa mentoria para quem quer fazer o seu lançamento hoje em dia, não tá? Deixar você fazer o seu jabazão aqui, explica para a gente como é que funciona isso, onde você ajuda as pessoas e como ela pode conseguir também ter um 6 e 7 com a sua ajuda. Ô, Tiagão, isso aí é muito legal, né? Então, eu, além dos meus cursos menores dentro da área da odontologia do esporte, curso à distância, pós-graduação, eu também agora estou lançando aí, já fiz algumas mentorias, consultorias aí também, mas a gente está lançando a nossa mentoria, que é exatamente para que aqueles professores que têm interesse de fazer um lançamento, ou até a mentoria daqueles dentistas que atuam dentro da área, mas querem fazer uma captação mais assertiva de pacientes para dentro do consultório, a nossa ideia da mentoria é de facilitar esse caminho. Então, assim, uma vez eu recebi uma pergunta do Instagram de uma aluna que falou assim: professor, mas você já está dentro de um clube de futebol, né, profissional, né, você já está estabelecido dentro da área. Eu falei, é por isso que você tem que fazer o meu curso. Porque dentro do meu curso, a minha ideia é de encurtar o seu caminho. Eu, para chegar aqui dentro desse clube de futebol, eu demorei aqui 10 anos para tem uma jornada enorme aqui. Isso, exatamente. E talvez eu consiga fazer isso num tempo recorde com você. Por quê? Porque tudo que eu tive que bater a cabeça, eu consigo trabalhar com você de uma forma diferente para encurtar esses caminhos. Então, quando você vai investir numa consultoria, numa mentoria, você está pagando pelo conhecimento daquela pessoa para ela otimizar o seu tempo. Exatamente. E evitar que você cometa os mesmos erros que ela cometeu lá atrás. Isso, exatamente. Podem aparecer outros erros, outros desafios, com toda certeza. Né? Mas só o fato de você não recair em algumas coisas que outras pessoas que tiveram a mesma proposta caíram, isso já facilita muito. E lembra que a gente falou no começo, né? Talvez o que é mais caro na nossa vida é tempo. Então, se você otimiza o seu tempo, você está literalmente ganhando dinheiro. Com certeza. Né? Bom demais. É isso, então, né? Eu acho que é legal saber isso, porque, como a gente estava falando, né? Muita gente quer fazer isso, entende que é uma receita legal que você consegue fazer, né? Às vezes, num primeiro momento, sem precisar deixar de lado a sua receita principal, mas existem métodos, existe jeito de fazer, né? E quanto menos a gente bater cabeça, melhor. Né? Então, e não dá para, assim, esse é um podcast nosso, não, a gente sempre limita 1 hora aqui, é mais para dar esse conhecimento para você saber o que você pode fazer, conhecer a experiência de quem já fez. E abrir a cabeça, né? E abrir a cabeça, porque assim, se fosse falar, eu não vou tomar o lugar do Érico Rocha aqui. Eu sei que ele faz 3 dias para ter que assistir algumas horas por dia ali, é imersãozinha dele grátis. Que aí depois para você comprar o curso dele. Então, assim, não é do dia para noite.
É igual ele falou, não foi 6 em 7, foi 6 em 365. Foi 6 em alguns anos aí, né? Só que assim, 6 em 7 a partir do momento que ele já estava preparado para fazer isso. Sim. Isso aí. Se prepare. Isso. E aí, pra gente finalizar, a gente sempre gosta de terminar aqui que você traga um recado, uma frase, sei lá, um pensamento, um haikai, o que você gostaria de deixar? Ou um resumão, o que você gostaria de deixar para quem... Cara, é uma coisa muito legal, Lucas e Thiago, eu falo para todo mundo, né? Assim, uma frase minha assim mesmo, que eu falo assim, que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E aí uma outra coisa, sonhar grande ou sonhar pequeno, o trabalho para você efetivar é o mesmo. Então eu falo para todos os meus alunos, sejam do tamanho dos sonhos de vocês. Então por que não ser gigante? Né? Esse é o meu recado e eu acho que isso que eu quero passar para vocês. Não desistir dos seus sonhos. Se você realmente acredita, né, que você tem potencial de estar fazendo aquilo, vai lá e faça, né, que o trabalho vai ser o mesmo. Se é pequeno ou grande, é a mesma coisa. Então, vamos ser gigante. Massa. Bom demais. Posso ir? Pode, vai. Então tá. Na verdade, assim, eu queria primeiro fazer uma coisa que me marcou muito aqui, né, que você falou. Eu acho que quando a gente fala em lançamento, em criar produto e tudo mais, você tem que pensar bem no que você quer vender. Não adianta você criar alguma coisa que você não sabe quem é teu público e o que é o teu rendimento, né? Já puxando as frases lá, né? Quem não sabe para onde vai, para em qualquer lugar. Então a gente tem que ter isso muito bem definido, o que eu sou bom, qual é o meu nicho e principalmente o que eu posso agregar na vida dos outros, que foi uma outra coisa que você falou ali também, né? De ter uma missão, de ter um propósito, fazer por fazer. Não dá, a gente vê muita gente no mercado aí, né, Thiago, que um dia tá vendendo peixe, no outro tá vendendo água, no outro é especialista em alface e por aí vai, entendeu? E daí muda a história e conta uma história diferente e a gente que já conhece, já tá no mercado, já vê, né? Isso é complicado, né? Então, assim, você escolher o teu nicho, fazer um negócio bacana e rodar lá faz toda a diferença. Então, o que eu acho que mais me marcou desse episódio é isso, assim, você ter o propósito, saber para quem você quer vender, criar um negócio bom e com certeza vai ser sucesso. Legal. E a minha mensagem aqui é se prepare, se capacite, vire autoridade, não seja esses gurus que não têm autoridade ainda. Eu vou vender isso porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso. É o que mais a gente vê aí. Então, assim, se prepare, cada macaco no seu galho. Então, se você não sabe fazer, procure alguém que saiba. E você vai encurtar caminhos. Então, assim, não tenta reinventar a roda. E você sabe, Thiago, só complementando, desculpa aí até passar um pouquinho o horário, mas isso que você falou é importantíssimo, cara. Assim, a gente não é obrigado a saber tudo. Não é. Né? E assim, se você não tem aquele perfil e não quer desenvolver, porque assim, uma coisa é você não ter e querer desenvolver. Você pode desenvolver o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Só que se você não tem aquele perfil, não tem interesse em desenvolver, você tem que entender que muitas vezes tem pessoas que têm esse perfil, eles estão prontos para estar fazendo isso por você. E outra, foco. Foco. O Leili falou aqui, ó, eu dei certo quando eu larguei, eu foquei, é isso que eu queria fazer. Agora, se eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, igual o Lucas falou que vende alface, banana, laranja, cada dia eu vendo uma coisa, não foquei, e aí fica dando tiro para quanto é lado. Eu tô cansado de ver cases como esse não darem certo. Sim, então, isso aí. Então é isso, gente. Temos então antes da gente terminar, né? Terminar um presentinho para todo. Poxa, cara. Assim, isso aqui é para todo entrevistado que vem aqui no nosso estúdio. Isso aí. A gente tem o nosso presente aqui para você. Então vamos abrir o nosso presente aqui. Agora. Enquanto ele abre o presente, eu vou te falar com você aqui, né? Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, larga o teu like. Se você não deixou ainda a última pausa, a última hora para você deixar o teu like, né? Encaminhar para alguém, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Aí, ó, gente. E tá aí, ó. Olha lá, ó. Clínica Sem Caos. E o legal aqui, ó, o podcast que acaba com o caos da sua clínica. Boa. É isso aí. Seu jabá, cara, para quem quiser te encontrar, quiser Pô, gente, então olha só, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá no meu Instagram, Namba Odontologia do Esporte. Namba é meu sobrenome, é só colocar Odontologia do Esporte que você vai me achar por lá. Né? Eu tenho todo lá uma equipe que faz o atendimento, tenho todos os meus... Cara, hoje eu falo assim, a pessoa só não te acha se não quiser, né? Porque hoje tem e-mail, tem o Google, tem Instagram... Mas eu acho que hoje o nosso maior meio de comunicação na empresa realmente é o Instagram. Namba Odontologia do Esporte. Boa ali.
Boa demais. Bom, se você quiser melhorar suas vendas, acelerar o seu negócio, gerar mais agendamentos, mais vendas, resgate de pacientes, para fazer o nosso jabá aqui também, só chamar aqui acelero.vc no nosso Instagram, nosso site também, acelero.vc. Será um prazer conversar contigo e melhorar suas vendas. E no marketing digital aqui, e CRM, fala com a Saúde Digital e a Superdental. Aqui a gente faz você ir para cima. É isso aí, gente. Gente, obrigado, Eli. Valeu, obrigado. Um prazer imenso ter você aqui hoje. Obrigado a você pela sua audiência. A gente espera na semana que vem com mais um episódio do Clínica Sem Causa. Eu sou o Lucas Rocha. Sou o Thiago Caparrós. E eu sou Eli Namba. E a gente se vê na semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.